Oi, gente. Oi, turma 201. Tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos do capítulo 1. O conteúdo vocês podem encontrar na página 1 da apostila. Como vocês já sabem, esse capítulo ele tem como tema o Estado moderno, absolutista e liberal. Na última aula, nós nos dedicamos a entender o Estado moderno. Só para a gente relembrar rapidinho, o Estado moderno, ele surge da desintegração do mundo feudal e das relações políticas que eram vigentes, que eram dominantes na Europa nesse contexto, certo? A gente vai ter ali a partir do século XIV, vai ocorrer um processo de centralização e concentração de poderes e instituições que vão caracterizar o Estado moderno, que assumiu diferentes formas até hoje, né? Nesse contexto aqui, quando a gente fala essa ideia de centralização e concentração, a gente tem que pensar nas seguintes características, né? Essa concentração das forças armadas, da estrutura jurídica, a cobrança de impostos, né? Exatamente para poder fazer a manutenção dessas forças armadas, da burocracia, do corpo jurídico. Também foi concentrado, e centralizado um corpo burocrático para poder administrar o patrimônio público, como, por exemplo, portos, estradas, sistema educacional, tudo que era relacionado à saúde, transporte, enfim. Exatamente essa centralização e essa concentração de poderes e instituições que caracterizam o Estado moderno, que assumiu diferentes formas até hoje. Na nossa aula de hoje, nós vamos nos dedicar a entender o Estado absolutista, beleza? Esse Estado absolutista, que também pode ser chamado de absolutismo, ele surgiu no contexto da expansão do mercantilismo. Ele foi implantado primeiro em Portugal, lá no final do século XIV, no contexto da Revolução de Avis. O que foi essa Revolução de Avis, galera? Basicamente, a única filha e, consequentemente, herdeira do rei Dom Fernando I de Portugal, a Dona Beatriz, ela se casou com Dom João I, rei de Castela, na Espanha. O rei, ele falece, o rei morre, o Dom João I, e dessa maneira a Dona Beatriz, ela deveria, ir para Portugal assumir o poder, o seu cargo que ele era de direito. Porém, a Dona Beatriz, ela estava exatamente morando fora, e ela teria que voltar para Portugal para poder governar. A população, ela se recusou a aceitar e a aclamar a Dona Beatriz. Por quê? Porque ela seria uma rainha que era mulher de um rei estrangeiro. Então, o povo de Lisboa, ele expulsa a Dona Beatriz, certo? Mas, em contrapartida, o rei de Castela ataca Portugal algumas vezes, mas não consegue alcançar a vitória. A paz na região, ela só foi assinada em 1411. Depois de Portugal, ter implantado esse modelo de Estado absolutista, ele foi adotado posteriormente, em diversos lugares da Europa. E o grande expoente, o maior exemplo de Estado absolutista é exatamente na França, no reinado do Luís XIV, que expressou muito bem a ideia da concentração de poderes no Estado absolutista. É atribuído nessa frase: o Estado sou eu, certo? Então, galera, nesse tipo de governo, a gente vai ter como característica, a concentração do poder e a autoridade do rei ali, certo? E além disso, o rei ele vai estar completamente associado com o Estado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não existe uma diferença entre essa pessoa, esse membro da família real, e o Estado que ele governa, beleza? E o que acontece, pessoal? Assumindo o controle das atividades econômicas, o Estado, que aqui vai estar expresso na figura do rei, ele intervinha na concessão dos monopólios, fixava preços e tarifas também, administrava a moeda e os metais preciosos. O acúmulo desses bens, vocês já devem ter se ligado, era exatamente o que expressava a riqueza de um país. O Estado absolutista,
ele também assumia a responsabilidade de centralizar e praticar a justiça e também de cuidar do contingente militar. Dessa maneira, né, criaram-se exércitos profissionais. Mas tudo tem um custo, né, galera? Então, para poder financiar, né, essas atividades, foram criados impostos gerais, tá? O absolutismo, ele colocou frente a frente os interesses dos estamentos feudais dominantes, né, que era a nobreza e o clero, e a burguesia, que nesse contexto aqui era a classe que estava em ascensão na época, estava crescendo. Tais interesses que ele colocou frente a frente estavam ali ligados a assuntos de justiça, administração do patrimônio público, administração econômica, enfim. A gente também é importante que a gente lembre, né, que o rei, aqui no Estado absolutista, ele era considerado, né, basicamente, um representante de Deus na Terra. Dessa maneira, ele deveria ser obedecido. Mas é um nível de obediência bem diferente. Os súditos devem acatar as ordens do seu soberano e não questioná-las. Essa teoria, né, que embasa o absolutismo, ela é conhecida como a teoria do direito divino. Então, essa figura do Estado, né, representada pelo rei, ela é absoluta e incontestável. Afinal, ninguém vai querer contestar Deus, tá bom, galera? Então, vamos lá. Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, eu quero que vocês façam o questionário número 1, as questões da 6 a 13, tá bom? E além disso, nós vamos ter também a nossa atividade devolutiva número 2. Para essa atividade, galera, eu quero que vocês expliquem com as suas próprias palavras o que foi o Estado absolutista, tá bom? Essa resposta de vocês deve ter pelo menos 5 linhas. Então, caprichem. Beleza, pessoal? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau.